pecado? Primeiro, quem fala pecado está num contexto religioso. A palavra pecado está dentro de um contexto religioso. Quem não tem religião não usa a palavra pecado. Eu pequei, isso foi um pecado, aquela pessoa é uma pecadora. Não, tá? Então vamos entender. Dentro do contexto religioso, né, pecado é transgredir uma lei de Deus, uma lei divina. Pecado é ofender a Deus. Então, a gente tem que entender que o conceito do pecado é uma violação às leis de Deus. Né? Tem a classificação do pecado, tem o pecado na visão judaica, tem o pecado na visão católica, na visão evangélica, mas basicamente na visão, né, judaica, pecado é transgredir as leis de Deus ou as leis judaicas, tá? Então, neste momento você é um pecador, ou melhor, você fez um pecado, tá? Para o judeu, não há o conceito de pecador, aquele que está num estado de pecado. Para o judeu, o pecado é um ato pontual. Eu cometi um pecado, eu não sou um pecador, né, aquela coisa. Não, o judeu é assim. Quando a gente entra no catolicismo, o catolicismo ele tem uma visão muito específica, tá? Pecado é o que ofende a Deus. Quando eu faço algo e Deus se sente ofendido. Eu ofendi a Deus ou eu ofendi ao amor de Deus, o amor que Deus tem a mim. Eu ofendi esse sentimento, amor que Deus tem por mim. E aí, claro, que o catolicismo ele traz uma classificação do pecado. O pecado original, o pecado, se eu não me engano, mortal, o pecado venial, é mais ou menos assim. O pecado mortal é aquele que é gigantesco e muito grave. O pecado venial é um pecadinho pequenininho e que umas Ave Maria, uns Pai Nosso e um arrependimento funciona. E tem o conceito de pecado original, que aqui a gente não vai, né? A ideia é a gente falar da Umbanda e não do catolicismo. O pecado original foi cometido por Adão e Eva ao transgredirem uma ordem de Deus. Deus disse, não coma daquela árvore, da árvore do conhecimento. Beleza, foi o que Deus disse. Então, Deus deu uma lei, Adão e Eva foram lá. O pecado original, o que é? Sou eu que, sem ter feito nada, eu já estou nascendo com esse pecado, porque ele veio na origem. É como se o pecado fosse transmitido, né, pelo meu DNA. Por conta de que Adão, meu ancestral, pecou, então hoje, esse pecado de Adão e Eva, eu já nasço com esse pecado. Eu herdei esse pecado da origem, porque eu sou humana, enfim, sou filha de Adão e Eva, tá? Então, é um pecado que eu herdei, então o pecado é herdado. Se a minha mãe peca, eu recebo o castigo. A minha mãe pecou e eu recebo o castigo. O meu pecado o castigo do meu pecado pode ir para os meus filhos e para os meus netos. Quem peca sou eu, mas eles recebem como uma maldição esse castigo de Deus, porque eu pequei, tá? O que a gente tem que entender dentro deste conceito, né? Inclusive para o evangélico, nós somos pecadores. O evangélico, ele não tem um estado de salvação, você se salva, enfim, mas você é sempre um pecador. Se no judaísmo eu tenho um ato de pecado, no catolicismo e principalmente nos evangélicos, eu sou pecadora. Não importa o que eu faça, não importa quem eu seja, o quão bom eu seja, eu sou pecadora, porque eu herdei o pecado original, porque eu sou humana, porque a nossa alma quer transgredir, não importa, tá? Então, enfim, esse é o conceito de pecado. Vamos embora para a Umbanda? Vamos lá. E na Umbanda, não tem pecado. Como assim, mãe Fabiana, não tem pecado? Não tem pecado.
Nós não somos pecadores. Pecado é um conceito e um fundamento teológico que não é da Umbanda. Se você pratica uma Umbanda que tem pecado, o conceito, o fundamento do pecado veio do judaísmo, veio do catolicismo e foi absorvido nesta Umbanda que você está praticando. Porque a Umbanda, o fundamento da Umbanda, não cabe a palavra pecado. Sabe por quê? Eu não tenho como ofender a Deus. Como é que eu vou ofender o onipotente, onipresente, onisciente? Como é que eu vou ofender a Deus se tudo que eu faço, Deus já sabia que eu ia fazer? Ele é Deus, não é Deus? Ele já sabia tudo que eu ia fazer. Como é que ele vai se ofender porque eu vou fazer algo que ele já sabia que eu ia fazer? Quando alguém eu me sentir ofendida, é humano. Eu me sinto ofendida, você fala algo para mim e eu me ofendo. Deus é amor puro, onisciência. Eu não tenho como ofender a Deus, né? Deus não é um ser humano com um sentimento tão pequeno de se sentir ofendido. Na Umbanda não existe transgredir as leis de Deus, porque as leis não são. Na Umbanda existe cada um num momento de evolução. O que para mim é certo hoje, no meu momento de evolução, daqui a 100 anos eu vou perceber que era errado, mas para mim era certo. Então, dentro do meu momento, do meu estágio de evolução, aquilo é certo. No outro estágio, aquilo, eu adquiro uma consciência e aquilo eu enxergo, está errado. Está errado. Então, esses dois conceitos de transgredir a lei de Deus e de ofender a Deus não cabe na Umbanda. O que cabe na Umbanda? Lei da ação e reação. Cabe na Umbanda? Cabe. É uma das principais leis da Umbanda, é ação e reação. Então, eu não peco, eu tenho um ato. Eu tenho um ato positivo que eu faço hoje e que gera uma energia positiva e que volta positivo na minha vida. Eu tenho hoje uma ação negativa, que se essa energia negativa desta ação negativa, ela se expande para o universo e volta para mim como uma reação negativa. Então não é que eu estou pecando e Deus está me castigando. Eu tenho uma ação e a minha ação provoca uma reação. Não é assim na física? Não é assim que a gente aprende as leis de Newton, não é isso? Ação e reação? Uma força, né, move um objeto e esse objeto tem a mesma força contrária. Não é assim? A gente aprende isso na escola, na física, física mecânica. A ação é proporcional à reação. Isso é física e a gente coloca na lei da ação e reação. E o que eu tenho que entender? Que na Umbanda, a minha ação negativa, apesar dela ser negativa e gerar uma reação negativa, ela é boa. Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Sabe por quê? Porque é só errando que eu aprendo que é certo. É só errando que eu aprendo a evoluir. Como é que eu vou? Ninguém nasce perfeito. Ninguém nasce perfeito. A gente tem uma trajetória de aprendizado e de evolução, não é? Como é que eu evoluo? Aprendendo o que é certo e errado. Como é que eu aprendo o que é certo e errado? Só fazendo certo? Não, eu erro. Então, se a gente fosse olhar no olhar da Umbanda, pecar é bom. Nossa, pecar é bom. Pecar é ótimo. Porque errar é a única forma da gente aprender. Na verdade, quando eu erro, eu sofro a consequência, eu me machuco, eu machuco as pessoas ao meu redor, eu me culpo, eu fico ruim, eu me arrependo, eu quero mudar, eu
adquiro consciência, eu prometo para mim que eu não vou fazer de novo e eu evoluo. Então, na Umbanda, pecar é bom. É que a gente não tem pecado, né? O conceito do pecado. A gente tem a lei da ação e reação. E essa lei da ação e reação, ela está intimamente ligada, ó, com o livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio. Se eu tenho um código de ética, né? Não mate, não roube, não minta, não traia, não cobice a mulher do próximo. Não, 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 não. Ok. Aí eu pego o papel. Não posso, não posso, não posso, não posso. O meu livre-arbítrio, cadê o meu livre-arbítrio? Não posso, não vou, não faço. Por que eu não faço? Não faço porque eu não posso. O meu livre-arbítrio é só, vou seguir a regra. O que acontece se eu não seguir a regra? Não sei. Você está seguindo a regra por quê? Porque a regra é essa, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Veja, quando eu não minto porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho vontade de mentir, mas eu tenho medo do inferno, porque mentir é pecado, e quem peca vai para o inferno. Então o que acontece? Eu não minto por medo, e se não tivesse inferno, eu ia mentir adoidado, eu ia viver mentindo. Por quê? Porque eu tenho muita vontade de mentir, mas eu não minto porque eu tenho medo. Será que eu aprendi alguma coisa? Será que realmente eu sou tão santa? Não tem como. Ok. Qual é a outra possibilidade? Eu não minto. Por quê? Porque mentir não é a verdade. Porque mentir, eu não gosto que mintam para mim. Porque mentir é uma coisa que só traz problema. Eu não quero problema na minha vida, eu não quero que as pessoas mintam, então o que eu não quero para mim eu não faço com o outro. Então eu evito a mentira na minha vida, porque eu sei que a mentira não vai me trazer nada de bom. Porque eu já menti algumas vezes na minha vida. E eu sei que cada mentira que eu contei, eu sofri a consequência dessa mentira. Foi ruim, eu não quero mais esse ruim na minha vida. Então eu até tenho o ímpeto de mentir, mas o meu livre-arbítrio me segura, não porque eu vou para o inferno, mas porque não é uma coisa legal, e porque eu só quero coisas legais para a minha vida. E hoje eu sei que a mentira não me leva a lugar nenhum. Há 10 anos atrás, mentir era normal. Hoje, mentir já não cabe mais na minha vida. Entendeu a diferença? Então, agora a gente acabou de entender a questão do pecado. Não tem pecado no Umbanda, não. O que tem é a lei da ação e reação, e a minha ação, ela é algo que eu uso o meu livre-arbítrio. Eu planto e eu colho. Eu ponho a semente, eu sou obrigada. Eu não posso plantar chuchu e esperar que vai nascer abacaxi. Desculpa, plantou chuchu, vai nascer chuchu. Isso é amadurecimento. Isso é maturidade, isso é sabedoria. É você saber o que você está plantando para você saber o que você vai colher. Você escolhe o que planta para poder colher o que você quer. Muito bem, então falamos de pecado, ok? Vamos falar de karma. Karma com C ou karma com K? Não importa, karma é karma. Karma com C é português, karma com K é do hinduísmo, enfim, é do sânscrito. Não, tanto faz, não importa, tá? Karma é karma, você já entendeu o que eu estou querendo falar. Karma, no sânscrito, significa ação. Estamos de novo na lei da ação e reação. Ação. Karma é ação. E karma, de novo, é um conceito que está dentro de um contexto religioso do hinduísmo, do budismo, do jainismo e de outras religiões orientais, né? Não é um conceito da nossa religião. Entrou para o mundo ocidental na porta do espiritismo. Entrou pela porta do espiritismo. Karma, o que é? A ação que eu faço e que volta para mim, né? E aí existe karma e dharma.
A minha ação negativa gera uma reação negativa, eu chamo de karma. A minha ação positiva que gera uma reação positiva, eu chamo de dharma. Mas enfim, esses são conceitos, né? O que acontece na Umbanda? A gente entende karma como lei da ação e reação. Sim, não preciso falar. Quando a gente fala, isso é um resgate kármico, o que significa? Que lá atrás eu tive um problema com essa pessoa, uma pendência com essa pessoa e que eu não resolvi e a semente está lá atrás e agora eu estou colhendo. Eu preciso resolver essa história. Estamos em desequilíbrio. Karma é tudo que eu não consegui aprender, é tudo que eu deixei mal resolvido. Karma é tudo que eu não consegui, né, de alguma forma. Sabe quando você tem um padrão na sua vida? E você repete, e você repete, e você repete? Eu sempre, puxa vida, é sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu conheço um rapaz, fico um mês com ele, ele desaparece. Conheço de novo um rapaz, eu fico um mês com ele, ele desaparece. Conheço outro rapaz, eu sigo sempre o mesmo. Isso é uma maldição, não, isso não é uma maldição. Isso é algo que você não tem que aprender, você não aprendeu. Você está repetindo de ano. Quando você repete de ano, você vê a mesma matéria. E você repete de ano e você vê a mesma matéria. E você repete de ano, você vê a mesma matéria. Você só vai ver matéria nova quando você fizer a prova e passar de ano. Mas por que eu estou vivendo e não sei? O karma é seu, não sei. O que você fez? Não sei. Você sabe? Também não. Está lá atrás. Algum padrão que você tem que entender e aprender. Um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. E eu nem estou dizendo de castigo, pecado e castigo. Não é Umbanda. Umbanda é ação e reação. Semeadura e colheita, isso é Umbanda. É erro, consciência, arrependimento, acerto, né? Evolução, é o caminho. Então, cada vez que eu repito um padrão na minha vida, 1, 2, 3, 4, eu tenho que parar e falar, ok, Deus, ok. O que eu tenho que aprender com essa situação que eu não aprendi? Que padrão eu tenho que mudar de comportamento, de sentimento? Muitas vezes, não é que eu estou fazendo um resgate kármico, muitas vezes eu atraio. Veja, eu morro de medo de ser assaltada. Pronto, morro de medo de ser assaltada. Eu estou o tempo todo com o vidro fechado, porque eu tenho medo de ser assaltada. Eu ando na rua com medo de ser assaltada. Eu paro o carro, estou com medo. Tudo eu tenho medo de ser assaltada. Tudo. Fico olhando para o lado. O que eu estou vibrando para o universo? Cuidado, assalto. Você vai ser assaltada. Cuidado, assalto. E aí você é assaltada. Aí passa 1 mês, 2 meses, você é assaltada de novo. Aí, quanto mais você é assaltada, mais medo de assalto você tem e mais você é assaltada. Isso é kármico? Não! Isso é lei de afinidade. Você está atraindo isso para a sua vida. E eu não estou dizendo para você andar com o vidro aberto, com a bolsa exposta. Eu só estou dizendo que você atrai com o seu pensamento coisas boas e coisas ruins. É isso. Sabe como é que a gente quebra um padrão desse, por exemplo? Você fecha o seu vidro e relaxa, porque você já fechou o vidro. Você não vai parar em cada farol. Meu Deus, abre logo o farol. Eu tenho que parar antes porque eu posso ser assaltada no farol. Não! É assim. O que você pode fazer para não ser assaltada? Fecha o vidro, liga o ar-condicionado, coloca isso filme no vidro, sei lá o quê, e que mais? E fecha o pino do carro, tranca o carro. Pronto! Você fez o que você podia fazer, você não pode fazer mais nada. É o que você podia. E aí? Sai da sintonia. Então não é karma. Então por isso que é um tema muito complexo. Por quê? Porque o que antes a gente chamava de pecado, agora a gente adora chamar de karma. A gente adora chamar de karma. Ai, eu tô sofrendo, né? É karma, aguenta que é karma. Aí você tá lá, casada, o cara te trai, te maltrata, te pisa. Ai, mas eu tenho um karma com ele, eu não posso largar dele, porque ele é o meu karma. Não, você gosta de sofrer. Você gosta de sofrer. Então você tá com ele porque você gosta de sofrer.
Então, o seu padrão é, se eu tirar o sofrimento da minha vida, nossa, eu vou ser feliz? Será que eu consigo ser feliz? Tem gente que está no padrão do sofrimento. Você resolve um problema, ai meu Deus, como eu vou viver a minha vida sem problemas? Porque eu tenho que ter algo para reclamar. Aí as coisas começam a acontecer. Então, entende? Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Então, o que a gente tem que entender? Na Umbanda, é bom errar. Porque eu erro, eu percebo que eu errei, eu sofro as consequências, lei da ação e reação. Eu me machuco e eu machuco as pessoas. E eu vejo que isso não é legal. E eu me arrependo. E no momento que eu me arrependo de verdade, eu não quero mais repetir isso, eu não quero mais sofrer, eu não quero fazer as pessoas à minha volta sofrerem, eu não quero passar por isso. Eu preciso mudar o meu comportamento para que isso não se repita. E aí vem a consciência, a mudança e a evolução. E aí a gente fala, para terminar, transmutação de karma, dá? Claro que dá. Lá atrás, vou falar um exemplo bobo. Lá atrás eu roubava horrores e nessa vida todo mundo passa a perna em mim porque ação e reação, legal. Como é que eu vou transmutar esse karma? Eu preciso entender o padrão. Eu preciso entender, eu fico revoltada porque todo mundo me rouba, todo mundo me assalta. Então, a questão é, aprende com essa lição. Na minha visão, transmutar karma é um mistério de Obaloaiê, que é o pai da transmutação. Transmutar karma é entender, enxergar, conscientizar-se, mudar o comportamento, mudar o padrão de pensar, mudar o padrão de sentir, mudar o padrão do seu falar, mudar o padrão do seu agir. Quando você muda a sua atitude, quando você muda as coisas que são ruins na sua vida, quando você muda, transforma dentro de você quem você é, quando você melhora quem você é, você transmuta karma. Então essa receita de Pai Obaloaiê que eu vou dar hoje, transmutar karma. Quer dizer, eu vou dar uma receita para você adquirir consciência, de você adquirir, enxergar o problema, enxergar o seu padrão, ter uma consciência, você conseguir perceber que padrão ruim, que ação ruim está trazendo uma reação ruim, para que você se conscientize e mude o seu padrão e evolua um pouquinho. Neste momento, você vai transmutar o seu